Na calada da madrugada, enquanto o mundo dormia, o planeta acordava mais próximo da beira do abismo. Domingo, 22 de junho, 6 bombardeiros furtivos B-2 Spirit romperam o céu do Oriente Médio e lançaram o ataque mais ousado dos Estados Unidos em décadas. Um ataque que atingiu diretamente o coração do programa nuclear iraniano. 3 instalações estratégicas escondidas sob toneladas de rocha e concreto foram bombardeadas com as bombas mais destrutivas e não nucleares já criadas. É o início de algo muito maior, talvez o primeiro capítulo de uma nova guerra. O relógio marcava aí um pouco mais de 1h da manhã em Teherã. Lá em cima, a 15.000 metros de altitude, 6 aviões invisíveis ao radar se aproximavam sorrateiramente. Eram os lendários B-2 Spirit, uma joia da aviação militar americana. Essas aeronaves, conhecidas por sua capacidade furtiva, carregavam 12 GBU-57, bombas bunker busters capazes de penetrar 60, 70 e até 90 metros de concreto antes de detonar. E o destino? Um dos lugares mais secretos e protegidos do Irã, a instalação subterrânea de Fordow. Mas Fordow não foi o único alvo. Quase ao mesmo tempo, outras instalações cruciais para o programa nuclear iraniano, Natanz e Isfahan, também foram atingidas por mísseis e bombas de precisão. 3 pilares da ambição atômica do Irã agora estavam sob escombros. Escondida sob uma montanha no interior do Irã, Fordow era mais do que uma instalação militar. Era um símbolo de soberania e resistência para o regime iraniano. Ali dentro, cerca de 3.000 centrífugas operavam em silêncio, enriquecendo urânio a níveis cada vez mais altos, se aproximando perigosamente do limiar que separa o uso pacífico da produção de armas nucleares. Por muito tempo, Fordow foi considerada intocável. Profundamente enterrada, fortemente protegida e monitorada 24 horas por dia. Mas nessa madrugada, o que era considerado impossível aconteceu. As GBU-57 atravessaram a montanha como facas no papel, destruindo túneis, câmaras técnicas e possivelmente os próprios corredores onde o enriquecimento acontecia. O estrondo não foi ouvido do lado de fora, mas lá dentro o impacto foi devastador. Enquanto Fordow ruía por dentro, o segundo alvo era Natanz, outro ponto vital aí no enriquecimento de urânio. Natanz já havia sido parcialmente danificada por Israel semanas antes, mas agora, com o ataque americano, veio o golpe final. Além dos bombardeiros ali, B-2, mísseis Tomahawk, foram lançados de submarinos, atingindo estruturas que abrigavam centrífugas e sistemas de energia. O terceiro local, Isfahan, tinha um papel diferente, Era onde o Irã armazenava parte do seu urânio altamente enriquecido. Próximo, segundo Israel e Estados Unidos, do nível necessário para fabricar bombas atômicas. Se as bombas não atingiram diretamente o urânio, atingiram as condições ideais de armazenamento. E isso sozinho já representa um retrocesso imenso. Logo após os ataques, o presidente Donald Trump apareceu diante das câmeras e ele foi categórico ao dizer o seguinte: esses ataques obliteraram o programa nuclear iraniano. Fordow está destruída, o mundo agora está mais seguro. Mas será? O Irã, por sua vez, respondeu com outra história. Houve danos, mas não ao nosso programa. Nenhuma radiação foi detectada. Nossos cientistas estão bem. Aqui se desenha então um verdadeiro campo de batalha, A guerra das versões, das narrativas. De um lado, os Estados Unidos e Israel vendem a imagem de um ataque cirúrgico e bem-sucedido. Do outro, o Irã tenta mostrar controle e minimizar os estragos. Mas a verdade talvez esteja enterrada junto das centrífugas, a mais de 80 metros do subsolo. A resposta do Irã. Horas após o ataque, mísseis começaram a cruzar os céus rumo a Israel. Foram dezenas de projéteis lançados de diferentes pontos do território iraniano. A maioria foi interceptada, mas alguns conseguiram atingir o solo israelense, ferindo ao menos 20 pessoas e danificando estruturas. O Irã deixou claro, isso é só o começo. O governo do Teherã prometeu responder com força, não apenas contra Israel, mas contra interesses americanos em toda a região. E aí, entra uma ameaça pesada, Bloquearemos o Estreito de Hormuz. Para quem não sabe, o Estreito de Hormuz é por onde passa 1/3 aí de todo o gás liquefeito do planeta, E quase 25%
do petróleo mundial. Se o Irã fechar essa passagem, o impacto global vai ser imediato. O preço do petróleo vai explodir e os mercados vão despencar. Companhias aéreas e navios comerciais vão parar. E olha, se você acha que isso tudo não te afeta diretamente, pensa de novo, porque quando o petróleo sobe, não é só lá fora que dói, né? Aqui no Brasil a conta chega rápido. Gasolina, alimentos, energia, tudo vai ficar mais caro, ainda mais caro, né? E sabe o que sobe junto? O dólar, né? E é por isso que as pessoas estão cada vez mais aprendendo a dolarizar o seu patrimônio e a ganhar em dólar pela internet, seja com trabalhos remotos, negócios digitais ou investimentos estratégicos, tá? E se você ainda não começou a se preparar, esse é o momento. Não dá para depender só do real com o mundo do jeito que tá. Então, se você quer saber como começar a fazer isso do zero, como aprender a ganhar em dólar pela internet, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição ou escaneie o QR Code que vai aparecer aqui na tela e me chama lá no WhatsApp que eu vou te mandar um mini treinamento gratuito, tá te mostrando o caminho para você entender como é que funciona. Leva só alguns minutos, tá bom? Mas pode mudar completamente o rumo da sua vida financeira. Bom, voltando então à escalada dessa guerra, essa ação colocou os Estados Unidos numa encruzilhada, porque agora não se trata mais apenas de Israel e Irã, agora os Estados Unidos são parte direta da guerra, né? E aqui surgem as perguntas mais preocupantes. O Irã vai retaliar de forma aberta. Os aliados do Irã, como o Hezbollah, o Houthis ou milícias no Iraque, vão se mobilizar contra bases americanas. Os Estados Unidos estão preparados para sustentar uma guerra de médio ou longo prazo no Oriente Médio? E talvez a mais importante de todas, o mundo está preparado para uma guerra global por causa do programa nuclear iraniano? As falas de Trump ao mundo. Num dos discursos mais comentados desde o ataque, o presidente Trump apareceu e disse frases como: "Não vamos mais permitir que o Irã continue seu caminho de ódio e destruição. Temos mais alvos mapeados. Se o Irã não parar, nós também não vamos parar. Nunca houve na história uma operação como essa, e se for necessário, faremos de novo." E ele ainda agradeceu ao primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, e disse que os dois trabalharam como uma equipe nunca vista antes, e concluiu: "Ou haverá paz ou haverá tragédia, e não hesitaremos." É claro, o tom era bem evidente. Ou o Irã recua, ou vai enfrentar o poder total das Forças Armadas americanas. Mas e agora? O que vem pela frente? Os analistas mais experientes do mundo concordam em uma coisa: o jogo virou, Esse ataque muda tudo. O Irã já não pode mais fingir que está protegido. Os Estados Unidos mostraram que tem capacidade de disposição de atacar diretamente, mesmo longe de casa. Mas isso também aumenta o risco de um conflito em larga escala. Não um conflito tradicional, com tanques e soldados, mas uma guerra assimétrica, de mísseis, bloqueios navais, cyberataques e sabotagens. O que a gente viu na madrugada de 22 de junho foi mais do que uma ação militar, Foi um recado enviado com fogo, com aço e um silêncio ensurdecedor. E se os danos forem tão grandes quanto os Estados Unidos estão dizendo, o programa nuclear iraniano sofreu o seu maior golpe em décadas. Mas se o Irã responder com força, e parece que vai, estamos vendo o início de uma nova fase da guerra no Oriente Médio. Uma guerra que agora tem 3 protagonistas, Israel, Irã e os Estados Unidos. E o mundo inteiro vai sentir as consequências disso. E aí, você acha que o Irã vai se curvar ou ele vai revidar? Esses ataques foram necessários ou foram perigosamente provocativos? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E não esquece de me chamar lá no WhatsApp para receber o seu treinamento gratuito, tá? O link na descrição, ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui em cima. Até o próximo vídeo. Tchau!